Iniciando nossa aula 12, Teoria da Computação. Nessa aula vamos falar sobre máquinas de registradores norma. É a primeira aula, né? É a primeira máquina, na verdade, que vamos falar aí sobre o assunto de máquinas universais durante toda a segunda unidade. Então, olhando aqui o nosso sumário, a aula anterior nós definimos máquinas universais, mostramos as máquinas que vamos trabalhar e mostramos aí um algoritmo de codificação de conjuntos estruturados, né, para a gente codificar programas monolíticos em números naturais. E nessa aula a gente vai definir máquina norma e fazer alguns exemplos, né, sobre essa máquina. Então, máquina de registradores norma. Esse nome norma é uma sigla que vem de Number Theoretic Register Machine, né? Então, traduzindo aí, né, uma máquina de registradores de números teóricos. Meio estranho, né, esse nome, números teóricos. Possui como memória um conjunto infinito de registradores naturais e 3 instruções sobre cada registrador: adição e subtração do valor 1 e teste se o valor armazenado é 0. Veja, o que caracteriza a máquina norma ser uma máquina universal é um conjunto infinito de registradores, certo? Então, a gente pode ter a quantidade de registradores necessários para resolver qualquer tipo de problema, tá? Então, veja que essa máquina aqui, como eu já tinha até falado na primeira aula, quando a gente definiu máquina norma, é a máquina mais simples que a gente pode imaginar. Porque essa máquina ela só possui 3 instruções: adição e subtração do valor 1 e teste se o valor armazenado em determinado registrador é 0. Certo? Então é uma máquina super simples. Eu tenho certeza que vocês já estão assim, pô, eu já vi isso aqui em algum lugar. Sim, nós vimos, né, quando definimos máquinas lá na primeira unidade. Né? Então, quando a gente definiu máquina lá, a gente estava falando da máquina norma, né? Eu só não apresentei com esse nome, né? Então, a gente já estava ali pegando alguns conceitos de máquina, como se constrói uma máquina, né? E essa máquina aqui, por incrível que pareça, e é até difícil de acreditar, ela pode ser comparada com qualquer computador moderno, só utilizando essas 3 instruções. Agora vocês imaginam, né? Executar as instruções que um computador moderno faz somente adicionando 1, subtraindo 1 e testando se registrador é 0. Imaginem os tamanhos de programas que vêm por aí, né? Mas não precisa se preocupar. Aqui a gente vai aprender, né, qual é o conceito de máquina norma e fazer alguns exemplos bem simples para a gente entender como é que funciona a máquina norma. Então, o n elevado a infinito denota o conjunto de todas as uplas com infinitos mais contáveis componentes sobre o conjunto dos números naturais. Então, a máquina norma ela trabalha em cima dos números naturais, por isso que é n elevado a infinito, porque eu pego aí infinito componentes, tá? As componentes das uplas são denotadas por letras maiúsculas, como A, B, X, Y, as quais denotam registradores na máquina norma, ou seja, os registradores são denotados por letras maiúsculas. E a definição de máquina norma. A máquina norma é uma cétupla, suponha que K seja um registrador, então K pertence a este conjunto de registradores. Assim como a gente definiu máquina lá na primeira unidade, que ela era uma cétupla, tem 7 elementos, a máquina norma é a mesma coisa, enfim. A gente naquela hora, né, na primeira unidade, quando estava falando de máquina, nós estávamos falando da máquina norma, tá? Então tá aqui a máquina norma definida com os seus 7 registradores, né? Então relembrando aí o que a gente estudou em máquina, o primeiro elemento é os valores de memória, né? Então é a entrada, né? São a memória da máquina, n elevado a infinito, porque infinito valores, tá? N, ou seja, entrada natural, n saída natural, ent e sai, função de entrada e função de saída, conjunto de interpretações de operação, que no caso da máquina norma nós só temos 2 instruções, que é adiciona 1 e subtrai 1, e o conjunto de interpretação de teste, que é apenas um, que testa se o registrador é 0.
né? Então, aqui, mais detalhadamente, cada elemento, né? Então, cada elemento do conjunto de valores de memória, n elevado a infinito, denota uma configuração de seus infinitos registradores, os quais são denotados por A, B, X, Y, ou seja, letras maiúsculas. Depois a gente tem função de entrada, né? A função de entrada vai pegar o valor de entrada n aqui e levar para a memória da máquina, é tal que carrega no registrador denotado por x o valor de entrada, inicializando todos os demais registradores com 0. E a função de saída, representada aqui pelo sai, então ele pega lá, né, o valor que está na memória e joga na saída em n, né? É tal que retorna o valor corrente do registrador denotado por y, certo? Que é a saída. Depois, a gente tem o conjunto de interpretações de operações, é uma família de operações indexadas pelos registradores, na qual para cada registrador K, eu vou ter aqui um conjunto de registradores, né? E eu vou ter essas duas instruções. Adiciona K, né? Então, é uma instrução que vai estar sendo executada na memória da máquina, então por isso que está aqui n infinito para n infinito. Adiciona uma componente correspondente ao registrador K e o sub K, outra instrução de subtrai, lá na memória também, subtrai um da componente correspondente ao registrador K se seu valor for maior que 0. Caso contrário, mantém o valor 0. Ou seja, esta instrução de subtração, ela só subtrai números positivos, né? Então, se o valor for maior que 0, ela subtrai. Caso contrário, mantém o 0, certo? Então, só os números inteiros positivos, naturais positivos, tá? E a última instrução é o conjunto de interpretações de teste, que é uma família de testes indexadas pelos registradores, na qual para cada registrador K tem-se que. Então, eu vou ter aqui a instrução 0 de K, né? Vai ser uma instrução que vai ocorrer lá na memória da máquina, mas não altera o seu valor porque é um teste. Então, vai resultar verdadeiro se a componente correspondente ao registrador K for 0 e em falso caso contrário. Então, sempre é um teste se 0, né? Então, se 0, então vai ser verdadeiro, se não, falso. Tá? Então, é isso, né? Definimos aqui todos os elementos da máquina norma. E a partir desses elementos aqui, a gente pode adicionar programas que rodem nessa máquina, né? Então, para um registrador K, as correspondentes operações ou testes são denotadas, né? Então, a correspondente operação de adição vai ser uma adição de sempre do valor que está no registrador mais 1, tá? A subtração vai ser o valor que está no registrador menos 1, né? Até 0, porque é uma subtração de números inteiros positivos. E o teste vai testar se o registrador é 0, certo? Então, quando a gente estudou lá na primeira unidade, que eu pedi, olha, gente, vamos fazer uma máquina de 2 registradores. Aquela máquina era super limitada. Por quê? Porque ela era limitada em 2 registradores, né? Aqui na máquina norma, a gente não tem limitação. Então, são infinitos registradores, certo? A quantidade de registradores é a quantidade que eu preciso para resolver o problema. Certo? Esta é a principal diferença. Mas as instruções, elas são essas 3. A adição de 1, subtração de 1 e teste se registrador é 0. Tá? Então, vamos ver aqui. Máquina norma como uma máquina universal. É uma máquina extremamente simples, como já falamos, de tal forma que parece ser difícil acreditar que seu poder computacional é no mínimo de qualquer computador moderno, mas é, tá? Então, é uma máquina universal e pode ser comparada a qualquer máquina. Características de máquinas reais são simuladas usando máquina norma, reforçando as evidências de que realmente se trata de uma máquina universal. As características são as seguintes. Operações e testes, ou seja, definições de operações e testes mais complexas como adição, subtração, multiplicação e divisão de 2 valores e tratamentos de valores diversos como números primos. Trabalha com números numéricos também, armazenamento e tratamento de valores numéricos de diversos tipos, como inteiros, negativos e não negativos, números racionais, dados estruturados, armazenamentos e tratamentos de dados estruturados, como em arranjos, vetores, uni e multidimensionais, pilhas, etc. Endereçamento indireto e indireto, em recursão,
tá? Então, desvio para a instrução determinada pelo conteúdo do registrador, cadeia de caracteres, ou seja, várias coisas aí que você pode fazer com a máquina norma. Claro, ela é uma máquina universal, então ela pode fazer tudo isso, né? Mas ela faz tudo isso somando, subtraindo, testando esse zero. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, para a gente praticar, né, como é que a gente pode fazer programas para rodar nessa máquina que é tão poderosa, tão simples e poderosa ao mesmo tempo. Né? Então, atribuição do valor zero a um registrador A. Então, né, seria essa simbologia aqui, né? A, dois pontos igual a zero. Tá? Então, um programa interativo seria assim. Até A igual a zero, faça A menos 1. Né? Ou seja, quando esse programa aqui terminar, o valor do registrador A vai estar zero. Certo? Então, pode ser tratada a operação, né, A igual a zero como uma macro, ou seja, um trecho de programa que é substituído pela sua definição sempre que referenciado. Tá? Então, esse programa aqui, programa super simplesinho, né, que atribui o valor zero a um registrador. A atribuição de um valor natural a um registrador. Como se atribui um valor a um registrador? Somando 1 até chegar ao valor que você quer. Né? Então, o programa interativo, por exemplo, eu quero n igual a 3. Eu quero que o registrador assuma o valor 3. Então, eu pego o registrador A inicia com 0, A mais 1, A mais 1, A mais 1. Pronto, agora é 3. Certo? Então, se eu quero atribuir um valor natural a um registrador, eu vou atribuindo de 1 em 1 até chegar ao valor que eu quero. Adição de dois registradores. Né? Então, aqui, bem parecido com o exemplo que a gente tinha feito lá na primeira unidade, né, na máquina de dois registradores, e a gente fez um programa, né, que adicionava, que somava dois registradores. A gente fez esse programa? Acho que não, a gente fez a subtração, né, nos exercícios. Mas pronto, é a mesma ideia. Como é que eu faço para somar dois registradores? No caso aqui, A mais B e jogar o resultado em A. Eu pego o que está em B e jogo em A, né? Então aí eu somo. Né? Então o programa interativo ele pode ser dessa forma. Até B igual a 0, faça A mais 1, B menos 1. Então, é um programa super simples em que eu estou somando, né? Eu estou pegando o valor de B aqui e jogando em A. Então, até B igual a 0, faça A mais 1, B menos 1. Veja que todos os programas que a gente fizer em máquina normas, a gente está usando programa interativo, porque é a metodologia que o autor do livro coloca, e é uma metodologia super fácil, que é porque a instrução de teste da máquina norma é sempre testar se é zero, né? E o teste de zero é o até, né? Do programa interativo. Por isso que é mais comum, né? É mais simples a gente fazer através de programa interativo, tá? Nesse caso aqui, a gente observa que ao somar o valor de B em A, o registrador B é zerado, né? Então, tem que prestar só atenção aqui, que se eu tiver outras operações a fazer em seguida, eu acabo perdendo o valor de B quando eu somo, né? Eu acabo zerando o registrador B. Aí aqui tem um outro exemplo que adiciona os dois registradores, mas preserva o valor de B, ou seja, preserva o valor do registrador B. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar um outro registrador auxiliar para guardar o valor do registrador B. Neste caso, como a máquina norma é uma máquina universal e possui infinitos registradores, a gente pode colocar a quantidade de registradores que quiser para resolver o nosso problema. Então, nesse caso, eu usei um registrador C. Então, o que eu vou fazer? A mesma soma, né? Eu vou zerar aqui, né? O registrador C, ele inicia como 0. E vou fazer lá a minha continha, né? Até B igual a 0, faça A mais 1, C mais 1 e B menos 1. Veja que agora eu adicionei aqui a instrução de C mais 1 para me guardar justamente o valor de B. Então, eu estou transferindo o valor de B para A e estou guardando também aqui no registrador C, para depois recuperar. Então, até C igual a 0, faça B mais 1, C menos 1. Então, aqui eu estou retirando, né, e transferindo, né, ou seja, recuperando o valor do registrador B.
certo? Então, se tiver aí alguma operação ou algum programa em que eu precise utilizar o valor de B futuramente, aí eu vou ter que usar um registrador auxiliar para guardar. Aí, em relação ao programa anterior, como este programa não preserva o conteúdo original do registrador de trabalho C, faz-se necessário explicitar o uso deste registrador. Ou seja, sempre que eu usar um registrador auxiliar, né, esse registrador, a gente tem que ter o entendimento que ele, por ele ser auxiliar, então eu apago, coloco o valor nele, apago. Então, a função dele é justamente de auxiliar nas operações que eu preciso fazer, né? Então, explicitar o uso de que este registrador, ele é um registrador auxiliar, como se fosse uma memória mesmo, né? É uma memória auxiliar para me ajudar a resolver o problema, tá? Então, é necessário escolher um registrador de trabalho que não seja usado para essa função. Subtração de dois registradores. Aqui sim, né? Foi o exemplo que a gente colocou lá na lista de exercícios para vocês fazerem lá na primeira unidade, em que subtraía o valor de dois registradores e colocava num terceiro, né? Na máquina lá de 3 registradores. Então é a mesma ideia que vocês fizeram, né? No caso aqui eu inicializei o registrador C como 0, que vai pegar o valor da subtração, né? E aí o que eu vou fazer? Como é uma subtração que não vai me dar um resultado negativo, né? Então, sempre o valor do registrador A vai ser maior do que B. Então, eu vou fazer até B igual a 0, faça A menos 1, B menos 1. Então, eu vou subtraindo de A e de B até B zerar. O que ficar em A é a resposta, é o resultado da subtração, né? Então, até A igual a 0, faça A menos 1, C mais 1. Então, eu só faço transferir nesse outro trecho aqui do programa, eu só transfiro o valor que estava no registrador A para o registrador C. Ok? E aí, pronto, tá feito, né? A subtração nesse primeiro trecho aqui e depois eu só transfiro o valor do registrador A para o registrador C. Tá? Porque aqui a gente está usando 3 registradores. Tranquilo? Esse outro exemplo aqui é um teste se o valor de um registrador é menor do que outro registrador. Então, eu quero testar, né? Se o valor que está no registrador A é menor do que o valor que está no registrador B, né? Neste caso, né? O que eu vou fazer aqui? O que eu fiz, né? Eu vou fazer até A igual a 0, ou seja, né? Eu vou fazer aqui eu sempre tem que ter um teste, né? Se o A zerou, né? Na verdade, são esses testes que vai me dizer se A é menor do que B. Então, no caso aqui, eu estou testando, né? Se eu estou testando aqui se A é menor que B, eu vou colocar até A igual a 0, faça. E aí, eu vou testar. Se B for 0, então falso. Ou seja, A não é menor do que B. Né? Se não, aí eu vou fazer A recebe menos 1, ou seja, eu tiro 1 de A e tiro 1 de B. Tá? E aí eu testo. Se B é igual a 0, então falso, né? Não é. Se não, aí sim é verdadeiro. E eu vou ficar aqui nesse laço até, né, A igual a 0, né? Ou seja, para mim realmente identificar se A é menor do que 0 ou B é menor do que 0, né? Coloquei números aqui para testar, né? Então, coloque aqui valores, né? Para A e para B, por exemplo, 2 é menor do que 3, e aí coloque aqui e façam os testes, certo? Mas veja aqui, a ideia é fazer um algoritmo que realmente me dê um resultado correto, né, para esta operação aqui, né, para a gente identificar se A é menor do que B. E veja que a gente pode utilizar de todos os recursos que os programas interativos nos põem, né? No caso aqui, a gente geralmente utiliza-se testes, porque a gente só pode testar se 0, né? Então, testes do tipo até, pode ser também teste condicional, né? Se B é igual a 0. Então, a gente pode utilizar de todas as facilidades aí dos programas interativos. Tranquilo? Multiplicação de dois registradores. Então, vamos fazer um programa interativo que multiplica o valor do registrador A com o valor do registrador B e eu coloco o resultado aqui em A. Né? Aí aqui já colocou-se aqui, esse exemplo está no livro,
né, usando C e D, ou seja, precisou-se usar dois registradores auxiliares para resolver essa questão. Como é que eu faço multiplicação de registradores? Sabendo que eu só posso utilizar somar 1 no registrador, subtrair 1 no registrador e testar se ele é zero, né? Então, para multiplicar, é a mesma coisa do que eu fazer somas sucessivas. Lembra lá quando a gente estudou lá na primeira unidade, lá no primeiro período, que a gente estudou os números binários, né? Soma de números binários, subtrações, e quando a gente for falar, e a multiplicação de binário? Ao invés de multiplicar, a gente soma, né? Faz somas sucessivas. Então, no caso aqui, como a máquina norma ela só soma, então a gente vai fazer somas sucessivas, né? Então, a gente pode pensar aqui, deixa eu escrever aqui no cantinho. Cadê? Aqui, achei. A gente pode fazer o seguinte aqui, né? Digamos que eu quero fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3 é a mesma coisa, 2 vezes 3 mais 3, não é isso? É a mesma coisa, né? 3 vezes 2 é a mesma coisa que eu fazer 2 mais 2 mais 2. 3 vezes 2, né? 4 vezes 3 é a mesma coisa que eu fizer 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes. Então, vai ser essa ideia. A gente vai ter que pegar essa ideia aqui, ou seja, eu vou ter que fixar um dos registradores e sair somando um em cima do outro até terminar, né? Então, vamos colocar aqui numericamente, né? Para a gente tentar encontrar um algoritmo. Então, no caso aqui, o que eu posso fazer, né? Vamos pegar aqui o registrador A, o registrador B e vamos utilizar aqui o registrador C e o registrador D como auxiliares. Então, digamos que eu quero fazer 2 vezes 3, né? Então, A recebe 2, B recebe 3, C e D aqui é 0, né? Eles iniciam como 0. Então, a primeira coisa a fazer, o resultado da multiplicação ele vai ficar em A. Então, eu vou transferir o valor que está em A para C. Né? Então, eu vou colocar uma instrução daquela, até A igual a 0, faça A menos 1, C mais 1. Então, eu vou transferir aqui o valor que está em A para C, né? 0 a A. B e C continua o mesmo valor, né? 3 e 0 aqui. Não vou repetir, continua a mesma coisa. Tranquilo? Pronto. Agora eu faço o quê? Eu vou ter aqui B e C, eu vou ter que fazer o quê? Somas sucessivas, né? Então, o que eu faço? Eu vou transferir o que está em B, ou seja, eu vou transferir o valor de B para A, ou seja, eu estou fazendo a primeira soma, né? Então, o que eu faço? Eu faço um outro laço, né? Até B igual a 0, faço, né? Aí eu vou subtraindo 1 de B, somando 1 em A, e eu tenho que guardar esse valor em um outro registrador, ou seja, para mim recuperar depois o valor de B, porque eu vou perder, né? Então, o que eu faço? Né? Subtraio de B e ponho em A, ou seja, eu transfiro o valor de B para A, e guardo também esse valor aqui no registrador D, para que depois eu possa recuperar o valor de B para subtrair de novo, certo? Então, transferir aqui, ou seja, como se eu tivesse feito a primeira soma, tá? B, nesse caso, zerou, né? O C aqui continua com 2, o B zerou. E agora eu tenho que recuperar o valor de B. Aí, o que eu faço para recuperar? Vou colocar um até de novo. Até D igual a 0, faça. Aí, eu vou aqui, somo em B e subtraio em D. E aí, eu recupero o valor de B, né? Ou seja, eu somei a primeira vez em A. E aí, como é que eu faço? Aí, agora, eu subtraio 1 de C para me contar, né? Fiz a primeira soma. Agora, eu vou fazer a segunda, né? Porque não é 3 vezes, não é 2 vezes o 3. Então, já foi uma vez. Agora, eu preciso somar de novo, né? Então, eu subtraio 1 do C e volto, né? E volto lá para o laço. Quando eu voltar para o laço, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo
né? Ou seja, eu vou tirar de B, né? Ou seja, eu estou voltando para o laço anterior. Então, 0B aqui, o meu A agora é 6, né? Então, eu estou tirando de B e somando em A. Então, o A que era 3 virou 6, o B zerou. E aqui o valor de D, né? Também eu recupero. Coloco em D para recuperar o valor de B. Depois eu faço essa recuperação, ou seja, 0D e coloco em B, né? E subtraio 1 de C, dizendo que foi a segunda vez que eu somei, né? Pronto, zerou. E aí eu deixo um teste, né? Eu tenho que ter um teste maior para que esse laço ele fique no loop até C zerar. Porque quando C zerar, isso significa que eu acabei de fazer as somas sucessivas. A minha multiplicação acabou e o resultado já está aqui no registrador A. 6, né? 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Entenderam o algoritmo? Pronto. É esse algoritmo que é o algoritmo que está dado no livro que a gente coloca aqui, certo? Então, a primeira coisa a fazer, zero aqui os registradores auxiliares, né? E o primeiro laço vai justamente transferir o valor que estava no registrador A, que é 2 vezes 3, para o registrador C, tá? Então, até A igual a 0, C mais 1, A menos 1, certo? Fechou isso aqui, vai ser aqui o meu laço maior, o meu laço mãe, que é aquele laço que vai controlar até C zerar, tá? Então, esse é um laço maior, o meu laço principal desse loop. Então, até C igual a 0, faça, né? E aí eu vou iniciar com até B igual a 0, ou seja, o laço interno que vai ficar justamente fazendo as somas, né? Então, até B igual a 0, faça A mais 1, D mais 1 e B menos 1, né? Então, eu transfiro para A, para D, para depois recuperar o valor de B, e 0B. Né? Feito isso, eu coloco um laço aqui que vai recuperar o valor de B, né? Então, até D igual a 0, soma em 1 em B e diminui 1 em D, então recupera o valor de D, e em seguida subtrai 1 de C, C recebe C menos 1, que aí eu vou subtrair aqui 1 de C, né? E volto para esse até maior, e volto para esse laço. E esse programa aqui vai ficar em loop até C igual a 0, quando C for igual a 0, o programa termina e o resultado vai estar no registrador A. Beleza? Multiplicamos, fizemos aqui um programinha, né, simples, né, utilizando aí todos os conceitos, né, todas as instruções que a máquina norma nos oferece, que é soma 1, subtrai 1 e teste se registrador é 0. E a divisão? Como é que a gente faz a divisão? Aqui é um exercício para vocês fazerem, né, um desafio, né, depois que a gente viu a soma, subtração, multiplicação, a gente termina a nossa aula com a divisão. Então, a gente vai terminar a nossa aula agora e eu deixo para vocês para fazer a divisão entre dois registradores. Então, terminando aqui a aula, pega papel e lápis e vamos desenvolver um programa interativo que divida. Como faço? Bom, a divisão é a mesma coisa do que subtrações sucessivas. Então, pegando a mesma ideia que a gente fez para multiplicar, fazendo somas sucessivas, para dividir, vocês vão pegar a ideia de subtrações sucessivas. Faça um exemplozinho assim numérico, como eu coloquei aqui com vocês antes de fazer o programa, para entender os passos, para ver onde é que está subtraindo e quais são os laços que eu preciso colocar para chegar, né, a um programa que divida corretamente, tá? Então, faça um programa enorme que resolva este problema e no final da execução o quociente estará armazenado em A, ou seja, o resultado, né, da divisão vai estar armazenado em A, e o resto em F. Ou seja, pega um registrador F, né, para guardar o resto. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer divisão inteira. Certo? Então, se eu for dividir, por exemplo, 5 dividido por 2, o resultado vai ser 2 com o resto 1, certo? Então, você tem que guardar o resto nesse caso, porque a divisão é inteira. Tá? Então, lembre-se que Norma só realiza 3 instruções. Então, essa divisão aí, sempre o programa vai ter que estar, né? Só vai poder utilizar as instruções adicionar valor 1, subtração de valor 1 e teste se valor armazenado é 0, ok? Então, agora fica com vocês. Façam aí para exercitar,
certo? É só um exercício realmente de prática. Exercitem aí, faça a divisão entre registradores, veja se vocês conseguem. Qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo, certo? Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre máquina de registrador norma. Até lá!